Neste vídeo, nós vamos terminar nosso estudo de Gênesis 1, 2 e 3 por resumir as evidências que existem nestes 3 capítulos sobre a liderança masculina antes da queda e os resultados da queda. Antes de entrar, eu queria dizer alguma coisa sobre a qualidade do vídeo. De fato, eu fui abençoado por ter uma câmera de vídeo muito boa e um Mac Pro monstruoso, mas este equipamento está no meu gabinete, na capelania no Seminário do Sul. Infelizmente, essa semana, os nossos amados trabalhadores no seminário cortaram não somente a energia, mas também o cabo de internet. Então isso deixou impossível ter acesso ao meu computador lá no Seminário do Sul. E no meu notebook, minhas condições para editar o vídeo são muito limitadas. E eu lamento muito, mas o vídeo é o que é. Mas agora, olhando para este assunto, é muito comum ouvir dos feministas que não há nenhuma evidência pela liderança masculina antes da queda, e que seja liderança, seja domínio pelos homens, tudo isso é o resultado do pecado. Cristo veio para reverter os efeitos da queda, então tanto a liderança masculina como a dominação machista acabaram com Cristo. Eles gostam de citar Gálatas 3:28, que em Cristo Jesus não há homem e mulher. E todos os homossexuais disseram amém. Eu me lembro uma vez eu estava conversando com o coordenador de teologia no seminário onde eu ensinei. Ele foi enfático. Não existe em Gênesis 1 e 2 qualquer sinal da liderança masculina sobre a mulher. Então, o propósito deste vídeo é considerar essas evidências. E primeiro, vamos olhar para a correlação entre capítulos 1, 2 e 3. Eu falei que em capítulo 1 nós não temos nenhuma declaração explícita que fala que um homem é responsável por uma coisa e a mulher por outra coisa. Os dois foram criados para dominar a terra, para serem férteis e para cumprir seu papel como a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Mas quando nós fizemos uma correlação entre capítulo 1 e capítulos 2 e 3, nós podemos ver que, de fato, existe uma distinção. A função principal de Adão, em capítulo 2, era cultivar a terra e exercer domínio sobre os animais. E a função de cultivar a terra continuou, se não fosse aumentado, em capítulo 3. Também nós podemos ver que a função principal da mulher, em capítulo 2, era ser a companheira do seu marido. Em capítulo 3, ela é a pessoa principal associada com a procriação dos filhos. Deus fez comentários sobre a procriação dos filhos com ela. Mas ele não falou nada sobre essa função com respeito do homem. Então, olhando para capítulo 1, encontramos ambos a ordem para ser férteis e a ordem para dominar a terra e os animais. Baseado no análise de Gênesis 2 e 3, parece para mim que a ordem para ser fértil e multiplicar-se era mais associada com a mulher, enquanto a ordem para dominar a terra e os animais eram principalmente associadas com o homem. Então, a função de liderança, de dominar, está mais com o homem e a função da procriação está mais com a mulher. E isso indica que a liderança estava com um homem mesmo em capítulo 1. Nós podemos notar também que o homem foi criado primeiro. Algumas pessoas vão reclamar, mas isso não significa nada. Talvez para as pessoas, mas não para a Bíblia. Veja bem as declarações com respeito de Deus. Com o Deus Pai. Eu sou o primeiro, não existe outro Deus.
Isaías 41, versículo 1. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo os últimos, com os últimos. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Deus é Deus porque nunca existia outro Deus antes dele. De fato, quando você é uma pessoa eterna, não existe antes. Mas ele está colocando desse jeito para dizer: eu sou o primeiro e o mais importante entre todas as entidades do universo. 48, versículo 12. Escute-me, ó Jacó e Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Com respeito do Deus Filho, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Primogênito é igual com herdeiro. O mais importante, porque ele é o primogênito. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Mesma ideia. E nele tudo subsiste. E porque ele é antes de todas as coisas, ele é em primeiro lugar, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, tudo tenha a supremacia. Então, a ideia de ser cabeça, que ele tenha supremacia, tudo isso originou do fato que ele é o primogênito. Aquele que veio do peito do Pai, procedendo de Deus, antes de todas as coisas. Quem veio primeiro tem autoridade. Nós podemos ver isso com o próprio conceito da primogenitura, Deuteronômio 21, 15. Se o homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher, que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for, de fato, o mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Quem nasceu primeiro tem a prioridade. João Batista, se lembra o que ele falou com respeito de Cristo? João 1,15. João dá testemunha dele e exclama, dizendo: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João 1,30. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quem veio primeiro tem prioridade, é maior, é superior. João 8, versículos 52 a 59, Jesus estava num conflito com os fariseus. Ele falou com respeito de Abraão, e eles responderam. Versículo 57. Disseram-lhe os fariseus, os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou.
Paulo usou este mesmo argumento duas vezes. 1 Coríntios 11 e 1 Timóteo 2. Isso, como nós já podemos ver, não é coisa cultural. É coisa que está baseada em teologia. 1 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Da mesma forma, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Timóteo 2,13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, se não vale a pena para nós hoje em dia, para a Bíblia, o argumento é quem veio primeiro é superior e tem autoridade sobre os outros, seja Deus, seja Jesus Cristo, seja o primogênito numa família, seja o próprio Jesus Cristo com respeito de João Batista e conforme o apóstolo Paulo, com respeito de homem e mulher. Nós já vimos, Deus entregou sua palavra ao homem e não à mulher. E por isso ele cobrou a desobediência não da mulher, mas do homem. Nós podemos ver, Gênesis 3, versículo 17. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse. Maldito é a terra por sua causa. Não por causa da mulher, não. Por sua causa. E este fato explica 1 Coríntios 14, versículo 35. Se a mulher quiser aprender alguma coisa, que pergunte ao seu marido em casa, padrão da criação. O homem veio primeiro, recebeu a palavra de Deus e a responsabilidade para ensinar a palavra à sua família. E não somente isso, como já foi indicado, Deus chamou um homem para responder pelo pecado. Gênesis 3:8. Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, ele não chamou a mulher, por que não? O homem era o líder. Ele era o responsável, não a mulher. Perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Nós podemos ver a mesma coisa no Novo Testamento. Romanos 5, nós temos uma sequência de comparações entre Adão e Cristo. Em todas essas comparações, a culpa do pecado, a culpa dos resultados do pecado que aconteceu no jardim, foram a responsabilidade do homem. Começando com o versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, não a mulher, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Pulando para o versículo 14. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão. A transgressão de Adão. Versículo 15. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só. Versículo 16. A consequência de um só homem. Versículo 17. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Pulando para o versículo 19. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. A culpa do pecado era de Adão, porque Adão era o líder. Ele era o responsável. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A quinta evidência.
o próprio nome do homem, Adão, e o nome da mulher, Isha, indica a prioridade do homem. Ele foi criado para cultivar a terra, e seu nome reflete seu propósito. Mas o nome que Adão deu à mulher, seu próprio nome indica o propósito dela também. Era ajudadora e aquela que iria complementar seu marido. O homem não foi criado para complementar e ajudar sua mulher, mas ela foi criada para ser a ajudante do seu marido, e seu próprio nome ganha sua identificação do homem. Ele tem prioridade. Já olhamos autoridade para dar nomes, seja aos animais, seja à mulher. Adão exerceu sua autoridade tanto sobre os animais quanto sobre a mulher. Gênesis 2:22. Deus levou a mulher ao homem, como ele levou os animais, mas não levou o homem à mulher. Gênesis 2:24. Deus deu ordens para um homem deixar a casa de seu pai e sua mãe, mas não deu ordens para isso acontecer com a mulher, que já foi entendida que ela iria para a casa do seu marido. A nona evidência: o nome de Adão está sempre em primeiro lugar, ou o único mencionado, nas Escrituras. Quase sempre numa lista. O primeiro na lista é mais importante e o último na lista é de menos importância. Nós podemos ver isso com os apóstolos. Pedro era o príncipe dos apóstolos. Ele era o chefe dos apóstolos. Em todas as listas, seu nome está em primeiro lugar. Em último lugar é Judas. Quem está em primeiro lugar tem prioridade. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2:8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou um homem que formara. Ele não falou, e ali colocou um casal, nem colocou um homem e a mulher. Em primeiro instante, colocou o homem. Gênesis 2:20. Adão deu a sua mulher. Nunca encontramos a frase Eva e seu marido. A ideia era, ela pertencia a ele. O nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Gênesis 2:21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Nem mencionou o nome dela. Adão em primeiro lugar e depois e sua mulher. Gênesis 4:1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Nunca fala, e Eva teve relações com seu marido e deu luz. Gênesis 4:5. Novamente, Adão teve relações com sua mulher. Nem faz menção do nome dela. E ela deu à luz outro filho. Gênesis 5:1. Falando sobre a genealogia do ser humano. Este é o registro da descendência de Adão. Ponto final. Não é descendência de Adão e Eva, ou nem Adão e sua mulher. É a descendência de Adão. Gênesis 5. Quando nós olhamos para o registro, nós não encontramos o nome de qualquer mulher, somente os nomes dos homens. Gênesis 3, versículos 21 a 23. O objeto do expulso do jardim era o homem. Começando com o versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que
ele. E você sabe, em hebraico, os verbos têm formas masculinas e femininas. Singular, ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Quem foi feito do solo? Quem recebeu a comissão para cultivar a terra? A mulher? Não. Isso deixa muito claro que a pessoa que Deus estava expulsando era Adão. Ele levou a culpa do castigo, ele levou o castigo. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Nós temos muitas evidências da liderança masculina do homem antes da queda. E que Deus continuou tratando o homem como o líder, o responsável, depois que a queda aconteceu. Deus criou o homem para liderar o casal. E nós temos muitas evidências para sustentar essa declaração. Agora, qual seria a resposta feminista, uma vez que o feminista é confrontado com todas essas evidências? A resposta normal pelos feministas é que essa massa de provas é somente o seguinte: sim, mas tudo isso foi escrito por homens. E naquela época, todos os homens eram machistas. Agora pensem nessa resposta. Como podemos reconciliar declarações assim, que uma boa parte da Bíblia está limitada e errada porque foi escrito por homens dentro de suas culturas, e assim coisas erradas com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira? Artigo 1. Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Conforme os feministas, não é? É um baú dos erros dos machistas. Continuando, revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. A Bíblia é autoridade única em matéria de religião. Eu acho que a consagração de mulheres faz parte de nossa religião. Está tratando o assunto de nossa religião. Fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. Mas se a Bíblia for escrita somente por machistas, como é que essa declaração pode ser a verdade? E se alguém acredita que a Bíblia foi escrita somente por machistas, como pode ousar de afirmar a declaração doutrinária ou de continuar na Convenção Batista, cuja declaração essa é? Permita-me contar conversas que eu tive com 2 líderes dentro de seminários associados com a Convenção Batista, homens responsáveis pela formação teológica dos futuros pastores de nossa convenção. E, gente, o que eu vou relatar aqui são coisas delicadas. Ensinei teologia sistemática no Seminário Batista, onde o coordenador de teologia me chamou e questionou por que eu estive ensinando sobre os demônios. Expliquei, você me chamou para ser professor de teologia sistemática, nós chegamos na angelologia e faz parte da angelologia a demonologia. E ele respondeu: mas sabemos que os demônios nem existem. Um posicionamento teológico que
foi ensinado por um missionário da minha junta, Dr. David Mean, seguidor da teologia de Bultmann, que tudo isso é somente mito. Que um missionário da minha junta tinha introduzido ao Seminário Batista, onde este coordenador teológico foi formado. E eu, missionário, aqui num país como estrangeiro, estou na casa dos outros, não vim para ofender. Então eu coloquei meu melhor e maior sorriso missionário. Eu falei, mas fulano, como você pode reconciliar isso e o que faremos com Jesus? Porque, conforme o que está escrito na Bíblia, ninguém falou com e tratou os demônios mais que Jesus Cristo. E veja bem a resposta dele. Era tão chocante que eu escrevi no meu jornal 5 minutos depois de sair do gabinete dele. Jesus era um judeu ignorante do primeiro século que nem sabia melhor. Agora me explique como é que um judeu ignorante do primeiro século pode ser seu salvador. Como é que ele pode ser nossa regra de fé e prática? E depois, quando eu estive conversando com este mesmo coordenador sobre a consagração de pastoras, eu apelei para um trecho em Paulo e ele respondeu que eu não poderia apelar para aquele trecho. Muito estranho. Agora estamos tratando do Novo Testamento. E quando perguntei por que não, ele respondeu igual como antes com respeito de Cristo, que Paulo era um ignorante judeu e fariseu do primeiro século. Se alguém considerar o Paulo um ignorante judeu e fariseu e que nada que ele escreveu tem valor, como é que essa pessoa pode se chamar de batista? Agora quero saber como alguém pode fazer declarações assim e ser coordenador de teologia num seminário batista e agora o pastor de uma PIB numa cidade capital no Brasil. Outra história. Ensinei ambos a teologia sistemática e o Novo Testamento num outro seminário batista. E o diretor do seminário falou que os missionários poderiam continuar ensinando naquele seminário, entendendo e aceitando 4 posicionamentos dele. Primeiro, ele lamentou que o seminário batista foi associado com a Convenção Batista. Segundo, nós não poderíamos opor seus esforços para promover a consagração de mulheres como pastoras. Terceiro, ele declarou que ele iria usar sua posição para questionar até as doutrinas mais básicas dos batistas. E, em quarto lugar, de jeito nenhum ele aceitou a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Essas declarações foram tão chocantes que eu as registrei tanto com a junta da Convenção Batista naquele estado, como com minha própria missão, a IMB. E através dessas declarações dele, a IMB retirou todos os seus missionários daquele seminário, dizendo que quem faz declarações assim não é mais batista. E nossa missão somente colabora com batistas de verdade. O que essas respostas revelam sobre a atitude dos feministas, de alguns feministas, assim com respeito da Bíblia? Como é que alguém pode acusar a Bíblia de ser a obra de homens machistas e repudiar seus ensinamentos e ainda manter sua membresia na Convenção Batista Brasileira e, pior ainda, na liderança de nossa convenção e dos órgãos associados com a convenção? Essa é a minha pergunta.